primeiramente em alguns testes que eu estava fazendo. E aí eu descobri que antes de você fazer uma inteligência artificial, você tem que ter os dados bons para fazer a inteligência artificial, ou fazer alguma análise, ou algum aprendizado de máquina um pouquinho mais simples. Qualquer coisa você tem que preparar os dados, essa é a primeira etapa. Esse artigo aqui que eu mandei lá no grupo, ele é, ele é sobre... Ele é um artigo pequeno sobre a limpeza e preparação dos dados, ele vai dar as coisas mais comuns que acontecem, ele não é totalmente completo. Mas, por exemplo, ele vai falar sobre dados ausentes, etc., dados nulos, que eu já vou explicar rapidão. Eu também mandei esse artigo aqui do blog, e ele fala por que estudar a preparação de dados, né? Deixa eu pegar um parágrafo aqui que estava bom. Aqui, ó. Se não houver uma adequada preparação de dados, não será possível extrair conhecimento, pois os dados estarão em estado bruto. Cabe ao preparador de dados executar várias atividades para tornar os dados brutos informações relevantes para o problema. Então, a preparação de dados pode ser definida da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui. Processo de coletar, limpar, normalizar e combinar dados para análise, ponto de partida comum para diversos projetos que visam a descoberta de conhecimento. E tinha um gráfico aqui falando quanto tempo um cientista de dados gasta na parte de preparação de dados. E 53%, assim, em média, segundo o site aqui. Aí depois vem outras coisas, né? Aí depois que você preparou os dados, tudo certinho, você faz a modelagem, você aplica o modelo que você quer, que você entendeu que é o melhor para esses dados e para o seu objetivo, claro. Então, aqui tem umas fases, né? Então, primeiro você coleta os dados, envolve combinar a integração, envolve combinar dados de diversas fontes e tipos em um único conjunto de dados. Os dados eu já tenho aqui vai ser, a gente vai trabalhar com esse notebook hoje. Os dados eles já foram baixados. Ele está no meu drive, então depois eu vou colocar ele em algum lugar para vocês fazerem, se quiserem usar eles também. Enriquecimento é o processo de agregar valor aos dados existentes, entender o problema, limpar os dados, ver se tem algum tipo de problema, etc, etc. Eu vou falar sobre ETL. Quando eu decidi faz 2 meses entrar nessa área de ciência de dados, e em vez de eu comprar um curso, alguma coisa do gênero, eu fui pesquisar quais eram os requisitos, pelo menos para um júnior entrar nessa área, né? E aí tem vários requisitos lá, saber estatística, um pouquinho de estatística, alguma linguagem de programação e algoritmos de machine learning. Um desses requisitos era a ETL. Basicamente, eu pesquisei engenharia de dados, ciência de dados, etc. O que é o ETL? Ele faz parte da engenharia de dados, por exemplo. E faz parte de todo o projeto de ciência de dados. O ETL é você tirar os dados de algum lugar e colocar em outro lugar. Pensa o seguinte, pensa que você tem uma empresa de água e você extrai a água, trata a água na sua empresa e por canos você leva essa água para a casa das pessoas. Com os dados é a mesma coisa, mas por que isso acontece com os dados também? A gente tem um sistema A, como vocês podem estar vendo nessa imagem aqui, e a gente tem o sistema B. No sistema A, os dados eles estão de um jeito e no sistema B eles estão de outro jeito. Então a gente tem um logradouro e o número como endereços. O número ele está em formato inteiro, aparentemente. Ele pode estar em formato string também, o que geralmente acontece. O logradouro está em formato string. Porém, no meu sistema B eu não quero que eles sejam assim, eu quero que eles sejam apenas uma coluna. E aí, só que se ele for uma coluna, ele não vai ser mais o número não vai ser mais do tipo inteiro e as ruas vai fazer parte o que vai transformar em string. Então, tudo depende do que você precisa fazer, mas geralmente você precisa transformar os dados para fazer algum tipo de análise. E aí a gente vai ver aqui 2 projetos que eu peguei da internet, fiquei uma semana procurando. E a gente vai pegar uma base de dados de temperatura. Temperatura, ele é um tipo de dado muito legal para se trabalhar ou buscar aprendizado com muita prática, né? Então, o que eu pensei? Em vez de apenas falar teoria e tipo, ninguém vai entender, eu trouxe aqui um pouco de prática e eu peguei uma base de dados da internet. Aí vocês podem encontrar em várias bases. É que eu peguei desse site aqui, que ele é um site que tem vários datasets.
Então, esse aqui, ele tem desde 1800 e alguma coisa, ele tem os dados de temperatura, a média de temperatura de lugares. Por exemplo, eu tenho 4 datasets aqui, tem o por país, o por cidade e o por estado. Eu resolvi pegar por estado. Então, qual que é a primeira parte da nossa preparação de dados? A gente vai importar todas as bibliotecas que a gente precisa para trabalhar com esses dados. A gente vai tentar entender e carregar os dados. Beleza, o notebook está tudo em branco e a gente vai tentar fazer ao vivo isso daqui. Tomara que deu certo. Tá bom, entendendo e carregando os dados. Então, aqui na linha 1, deixa eu colocar aqui, beleza. Na linha 1, eu vou dar um nome para o meu dataset, carregar ele, eu carreguei ele do meu Google Drive. Você pode carregar ele, você pode fazer o upload aqui nesse ambiente, ou você pode pegar de outro site diretamente. Por exemplo, se eu colocar no GitHub, eu consigo pegar de lá também. O Read.csv ele é bem completinho. E aqui eu já mostro a tabela e aqui a gente já consegue visualizar o que a nossa tabela tem. Tem a data, tem a average temperature, que é a temperatura média. Esse aqui eu acabei não pesquisando, mas é incerteza de temperatura média. E aqui tem os estados e aqui tem os counties. Só que a gente não consegue ver todos esses valores, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar ver. Vou dar um describe aqui rapidinho só para mim ver o que. Opa. Então, temos 620 mil linhas de average temperature, temperatura, vou falar temperatura, que é muito difícil falar. E 62 mil linhas e 27, 620, tá certo, da outra coluna. Aqui ele faz a média. No início, esses valores aqui não vão importar muito, porque a gente não está no nosso objetivo ainda, tá? Beleza, agora eu preciso saber agora a gente precisa saber um objetivo. Deixa eu ver quais países que tem. Acho que isso daqui é por país. Esse método que eu estou utilizando aqui, ele vai mostrar para os países. Então a gente só tem 7 países aqui, que é Rússia, Estados Unidos, Índia, China, Canadá, Brasil e Austrália. Certo? Eu só quero do Brasil. Por que eu vou fazer isso? Para economizar espaço e a gente ter um dataset menor. Esse dataset aqui é grande, mas não é tanto. Por exemplo, se a gente fosse trabalhar com Big Data, em vez da gente ficar usando o dataset grandão toda hora, a primeira parte que a gente faz é economizar processamento. Então vamos tentar diminuir um pouco esse dataset. Então eu quero pegar a temperatura, para analisar a temperatura de um estado do Brasil. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um dataset chamado Brasil, colocar uma condição aqui. E eu só quero as colunas, as linhas que possuem o Brasil. Beleza, agora ele só tem do Brasil. Do zero até esse número gigante aqui, ele só tem do Brasil. Mas como a gente viu, ele não tem todos os países, então provavelmente também não tem todos os estados. Agora a gente vai contar quantos estados tem no nosso dataset. A gente vai fazer aqui, count. Beleza, a gente não tem São Paulo, tá? A gente, beleza, então Ctrl M, B. Então para a gente escolher, por exemplo, a gente já está. Antes a gente tinha muita linha, agora a gente tem muita linha ainda, mas menos, porque antes a gente tinha 7 países. É isso? Enfim, não importa, agora a gente só tem o Brasil. Agora eu só quero ter um estado. Faz sentido porque fazer a média de temperatura do Brasil é meio. Brasil é quente no inverno, quente no verão e frio no verão também. Depende do lugar onde você está. Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Vou pegar aqui, só que dessa vez eu vou fazer
Bahia. Beleza, agora a gente só tem a Bahia. Aqui a gente só tem a Bahia e aqui a gente tinha Acre e até Tocantins. Beleza? Se a gente só tem a Bahia, a gente meio que não precisa da coluna Brasil. E daqui a pouco a gente não vai nem precisar da coluna Bahia, tá? Porque nosso dataset vai ser basicamente temperaturas médias da Bahia desde 1832 até 2013. O DDT ele é do tipo objeto, que seria o tipo string também. Então, basicamente, a gente não vai conseguir fazer uma análise de tempo, porque para a gente fazer uma análise temporal, ele precisa estar em unidade de tempo. Essa unidade de tempo pode ser, por exemplo, horas, segundos, que a gente poderia colocar, sei lá, em... Dá para colocar em data time também, mas daí você pode fazer também com números e você depois falar que é segundos. Aqui a gente vai ter que colocar em data time, tá? E o Pandas, ele possui um conversor de tipos de dados. Você só precisa deixar de um jeito que ele consiga converter, tá? Average temperature está certo, que é float. O resto está certo aqui. State, country está certo, são strings. Por que a gente transforma nossos tipos de dados quando a gente vai fazer, por exemplo, um plot, uma análise ou um modelo, tá? Por exemplo, se o nosso número está do tipo string, não dá para a gente fazer cálculo com ele. Por exemplo, quando você está programando e você vai fazer o cálculo, por exemplo, 10 mais 10 e o 10 é string, vai ficar 1010. Então, não faz sentido. Ou vai dar erro também. Então, o que a gente vai fazer aqui é transformar os nossos dados. Beleza, vou explicar aqui. A gente tem um dataset Bahia, DT, que é essa coluna aqui. Essa aqui. E PD é a biblioteca Pandas, só que como PD. E esse aqui é um método de conversão. A gente coloca o que a gente quer converter. E aqui tem um format, beleza? Enfim, eu vou explicar o que são essas porcentagens aqui. O porcentagem Y é year. Por quê? Porque ele começa pelo ano, depois vai para o mês e depois vai para o dia. Então, a gente coloca porcentagem Y aqui como ano, porcentagem M como mês e porcentagem D como dia. E o tracinho porque ele está dividido por tracinho. Se ele não tivesse dividido por barra aqui, a gente colocaria barra aqui, tá? Consegue fazer, por exemplo, uma análise certa se, por exemplo, eu quero comparar a temperatura da Bahia com Minas Gerais. Eu não vou conseguir fazer isso se uma das minhas datas está com valor null. Então, nessa etapa aqui, a gente vai verificar se tem valores ausentes, duplicados, fora do padrão em nosso dataset. Vou colocar o dataset Bahia e ver se a gente tem valores nulos nele. Tá? E eu vou colocar o método de soma aqui, que é o... Ele vai somar todos os valores nulos que existem no nosso dataset. Existem 85 valores nulos no nosso dataset. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo dataset, porque eu quero fazer uma análise diferente. Eu quero pegar, por exemplo, a gente fez o que aqui? A gente tinha um dataset com 7 países, e cada país com seus devidos estados, com estados faltantes, infelizmente, e com os anos. A gente vai diminuir um pouquinho mais. Eu quero analisar de 1960 até o ano final do dataset, que, se eu não me engano, é 2013. Então, para a gente fazer isso, a gente vai... Na verdade, esse daqui é próximo. Eu vou fazer um negócio diferente. Vou ter que transformar isso daqui em índice. Tá? O que é o índice do Pandas? O Pandas ele possui esse índice aqui, que é a primeira coluna, que nem tem nome, né? Esse índice ele não existe no arquivo original. O Pandas ele coloca ali por obrigatoriedade. Então, ele meio que vai fazer a contagem das linhas. Do zero e ao infinito e além. Então, a gente vai transformar mais esse índice em data. Fazer isso é só a gente fazer isso. Index é igual a... Pronto, agora ele está como índice. A gente até pode apagar essa coluna aqui. Tá? E é isso que a gente vai fazer. Como agora o nosso dataset ele é só sobre a Bahia, a gente já vai apagar essas 3 colunas aqui. Esse aqui eu não vou usar. State é só Bahia, não preciso disso. Bahia está no Brasil, é isso. Tá? Então a gente vai excluir essas colunas. Para excluir coluna é só fazer drop. Beleza, eu coloquei em colchete as colunas que eu quero excluir. Em place, por exemplo, se eu executar esse comando sem um in place true, ele vai criar uma cópia. Eu quero que ele exclua essas colunas aqui desse dataset Bahia. Então, vou colocar em place.
Eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, tá. Axis, eu estou falando para ele que eu quero excluir coluna, tá? Porque se for 0 é linha e 1 é coluna. Pronto, agora esse é o tamanho do nosso dataset agora, tá? Ele está com tipo data e a data está como índice. E os nossos dados estão aqui, que é a média de temperatura. Agora a gente vai ter que ver se tem valores ausentes. O que são valores ausentes? É tipo assim, uma linha ela pode não estar com a temperatura. E se ela não tiver, isso meio que atrapalha a gente depois para fazer as próximas coisas, como por exemplo visualização gráfica, tá? Então, meio que fiz fora de ordem aqui, mas tudo bem. Vou criar novas linhas a partir dessa aqui. Em vez de a gente trabalhar com esses dados desde 1832, eu vou optar por trabalhar desde 1960, mas fica a seu critério, dependendo do que você está fazendo. Por isso que eu vou mostrar 2 projetos hoje, esse de temperatura e o outro de cotação de dólar. Então a gente tem 85 valores, tipo assim, que não tem a temperatura, tá faltando, tá? Então, o que eu vou escolher fazer aqui é fazer um novo dataset. Eu vou fazer mask, não, sei lá, G, esse é o nome da minha variável. G é igual a... Eu esqueci como é que mexe com data time. Pera aí, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Beleza, achei aqui. Então a gente vai criar aqui recente o nome da variável. E a gente vai pegar o index, que agora a gente colocou como data time. Agora nosso... tipo assim, eu esqueci de falar. Você pode colocar o seu índice, em vez de ser aquele contador de linha, você pode colocar o seu índice como, sei lá, vamos supor que tem um dataset de alunos do Enem. Você pode colocar o CPF, você pode colocar o código de produto, etc, etc. Fica bem melhor para trabalhar, tá? E diminuir bastante o seu dataset. Que você vai... Aí você não gasta tanto processamento, tá? Ele está em data time, a gente vai ter que colocar uma data aqui. Então eu quero que ele pegue desde 1960, mês 1, que é janeiro, do dia 1, tá? Espero que eu tenha digitado certo aqui. E Bahia vai ser igual... Bahia... Opa. Recente. Beleza. Agora está desde 1960 até 2013. E acabou aparecendo na hora number aqui, tá? Porque é até estranho, porque no mês de setembro não tinha, eles não colocaram a temperatura aqui. Enfim, então a gente vai fazer, daqui a pouco eu vou plotar aqui sobre essas temperaturas. E desde 1960 a gente até 2013, tá? Vou colocar aqui mais código. Na verdade eu queria embaixo, né? Mas pera. Beleza. Agora a gente vai pegar esse Bahia, que é desde 1960 até 2013, e vamos ver quantos valores nulos ele tem agora. Tem só um valor nulo agora, infelizmente. Se vocês encontram um valor nulo num dataset, o que vocês fariam? Depende muito, né? Tipo assim, parece que eu dei uma estudada, se for menos que 5, representar menos que 5%, acho que seus dados, você deixa quieto, simplesmente apaga, se Pode, não, pode você falar. transforma Pode falar. pela média, né? Não tem resposta certa, tá? Só pra... É, depende muito, né? Nem eu sei a resposta. Estava dizendo que são várias as técnicas que são usadas para preencher esses dados nulos ou dados faltantes. Uma delas é a interpolação, a outra é média. Né? Tem outras técnicas mais sofisticadas utilizando redes neurais. Então, esse preenchimento ele depende muito da situação. Inclusive, para algumas situações, como o Heisler falou e como o Jonathan falou, pode ser que seja necessário você dispensar aquilo ali, porque tem uma margem. Para mim, como não faz muita diferença eu deixar o setembro aqui de 2013 só parar em agosto, né? Até porque para mim o que eu queria era analisar São Paulo e não tem São Paulo. Tive que pegar a Bahia, por exemplo, mas enfim. Então, o que eu posso fazer é retirar ou, por exemplo, tem uma técnica que ele vai pegar a média e vai colocar nos valores faltantes. Acho que é isso. É a média. Eu vou colocar outra célula aqui. Eu tenho que criar várias células, porque, tipo, cada célula é uma entrada e aí eu só tenho uma saída, tá? Vamos lá. Bahia. O Heisler, nesse caso específico, você poderia deletar, simplesmente.
Nesse caso específico eu poderia deletar. Mas é que eu não... Eu sou meio teimoso, não vou deletar. Aqui ele está fazendo bahia.fillNA, que é tipo, coloque alguma coisa nesses not numbers, nesses valores ausentes aqui que está tenso. Ele vai colocar a média. Colocou aqui o 24. Assim, a média de temperatura em setembro é 24, até que faz sentido, né? Porque antes a gente tinha 23,9, agora tem 24,5. Para mim é justo isso. É só um mês de vários anos, então não vai enviesar tanto. E também ele está muito parecido com os outros valores aqui. O que eu ficaria, tipo... O que eu ficaria meio triste é se ele colocasse um valor alto, por exemplo, em um país que quando o inverno a média é baixa. Aí não faz sentido ele colocar uma média alta no inverno. Aqui na Bahia é sempre quente, pelo visto, então... Tá? Eu agora vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que... Não, pera. Vou fazer. Eu vou comparar com Minas Gerais. Deixa eu ver a hora. 5h42, ó. Eu vou comparar com Minas Gerais, pode ser? Agora, só para finalizar esse negócio da temperatura aqui, eu vou fazer um plt.plot bahia.index, que eu vou colocar no eixo X o tempo, e bahia.dt. Não. A média de temperatura, né? Tá aqui, esse gráfico muito lindo, diga-se de passagem. Ela também faz parte da preparação de dados, porque, por exemplo, é com ela que a gente consegue ver outliers, por exemplo. Aí esse é um assunto que eu e o Gabriel Demarque a gente vai fazer semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre discretização de dados, agrupamento, outliers e algumas outras coisas, beleza? E também não daria para fazer esse plot, por exemplo, sem que nossos valores e o nosso dataset estivesse correto, beleza? Então aqui na linha de baixo ele colocou tempo, então desde 1960 até 2010. É bem interessante isso. O que eu estava fazendo antes, deixa eu mostrar aqui para vocês. O azul é a Bahia e laranja é Minas Gerais. E não dava para ter feito esse dataset aqui, esse plot. Primeiro, se não tivesse em data time, esses valores aqui embaixo. Se os valores estiverem faltando, dá para fazer. Mas, por exemplo, eu quero comparar dois. Eu comparei Bahia com Minas Gerais. Eu preciso que tanto Minas Gerais tenha o mesmo tanto de médias de temperatura que a Bahia. Então, se eu não me engano, era 600, mais de 600 e alguma coisa para a Bahia e o mesmo 600 e alguma coisa para Minas Gerais, para a gente fazer essa análise aqui também, tá? Vamos voltar aqui para o notebook original. Não sei se tem mais coisa para mostrar aqui. Acho que não. Um dataset um pouquinho mais simples, que ele não tem tantos problemas, mas é mais fácil eu explicar ele aqui. Vou criar aqui, eu vou CDF, não, DDF é dólar data frame, que basicamente é a cotação do dólar desde, eu não lembro. Esse aqui é a cotação de dólar, eu peguei desse site aqui, pera aí, deixa eu ver. Esse aqui é o site da Invest, e se vocês quiserem ver, fazer tipo uma previsão da cotação do dólar, vocês podem vir aqui e baixar a data. Aí vocês podem escolher a data que vocês querem. Eu quero de 2010 até 2020. Aí vocês podem escolher aqui, clique em download, vocês só vão ter que fazer uma conta aqui. E aí vocês vão ver a cotação, o histórico de cotação do dólar. Vocês podem escolher aqui o tempo também, por exemplo, semana, mês e os dias úteis, né? Porque o dólar tem os dias úteis. É por isso que eu não gosto muito do diário, porque não é todo dia. Beleza, é isso. Então a gente vai fazer um DDF de types para ver os tipos dos dados. A gente tem data, que está como string. A gente tem o preço, está como float, então está certo. Então a gente vai ter que transformar essa data em como é que fala? Data time. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui só que diferente do outro, que a gente tinha ano, mês e dia, esse aqui a gente tem um mês, e o mês ele não está em valor numérico, ele está em
sei lá que tipo de valor é esse. E ele tem um 20 aqui. Tá? Esse daqui, ele é padrão também, então o Pandas ele vai conseguir converter. Eu só esqueci qual que era a letra, deixa eu ver aqui. Tem um site para ver. Quando vocês não sabem, vocês podem vir aqui em Time Format para vocês formatar. Aqui. Então, o nosso mês, ele está no formato... Deixa eu ver. Tá aqui, ó, achei. A gente tem que colocar porcentagem B, tá? Porque tem Jan, Feb, 10. Então, vamos colocar porcentagem B aqui. B, um espacinho e o 20 é o ano. Então, porcentagem year. Deu errado com B, não deu certo não. Estranho. Ah, tá. Acho que deu errado foi com o ano. Que o ano tá em... O ano tem, acho que ser um Y pequeno. Deixa eu ver. Tá, deu certo. O ano, ele devia estar em 2020, só que só tá o 20 aqui. Quando é esse formato, eu tenho que usar o Y pequeno. Aqui, só change percent que a gente não vai utilizar, mas daí vocês podem pesquisar, por exemplo, como transformar para string. Eu acho que eu vou deixar isso aqui como desafio também. Tem datasets que eles podem ter valores duplicados. Deixa eu ver, cadê o artigo aqui? Por exemplo, esse aqui ele tem um dataset de jogos, lançamento de jogos, o ranking dos jogos, eu acho. E aparece Super Mario Bros. 2 vezes, para a plataforma DS. Então, isso aqui é um erro. Aí você tem que escolher uma linha, por exemplo. Mas eu só esqueci de mostrar mesmo, porque não é um negócio tão recorrente assim. Mas às vezes pode acontecer e não custa nada verificar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente verificar. Aqui, a gente tem os... Esse aqui é fechamento e abertura do Bitcoin, eu acho. É a mesma ideia aqui da cotação do dólar, inclusive. Só que aqui ele está em formato diferente. Ele colocou em colchetes, só que tem alguns que estão diferentes. Tem um 00 aqui do nada, tem um ponto de interrogação aqui do nada. Vou mostrar aqui. Uma interrogação aqui do nada. É o que ele faz? Ele aplica uma expressão. Expressão são essas tipo uma função para você falar assim, não, eu quero desse jeito aqui. Eu quero que seja escrito dessa maneira aqui. Aí fica tudo bonitinho o seu dataset. Pode acontecer, às vezes, o dataset é meio... Ele vem de um sistema que não tem mais ou menos um default, e aí fica tudo ruim os dados. É isso. Acho que tem mais... Na temperatura a gente poderia ver outra coisa também. Deixa eu ver aqui. A gente poderia ver se não tem nenhum valor muito estranho, que seria um outlier também. Já vou mostrar aqui. Outlier é tipo um valor, tipo, não faz sentido. Ou ele faz sentido, só que a gente não quer ter ele, ou a gente tem que estudar, ou a gente tem que colocar ele separado, que é o caso do agrupamento. Então tem vários jeitos de você lidar com outlier, tá? Nesse caso aqui, se tiver uma temperatura muito alta, provavelmente é uma anomalia, porque não faz sentido você ter uma temperatura, sei lá, uma média de 40 graus. Não, todo mundo ia morrer, virar um esqueleto. Então eu vou fazer um describe aqui. O describe ele vai descrever os nossos dados. Então, ele vai contar aqui quantos average média de temperatura a gente tem, 2096. A média de todos, desde 1960 até 2013, é 24. O desvio padrão, semana que vem eu falo. E a temperatura mínima do nosso dataset, então a temperatura mínima que aconteceu nos meses da Bahia foi 20. Então é 20 até 27. Então o máximo foi 27. Então tá tudo certinho o nosso dataset. Tá? A temperatura mínima da Bahia foi desde 1960 até... A média de temperatura desde 1960 foi 20 e a máxima foi 27.